pessoal? Então não deixe de começar já a marcar as amigas, né, Lidy? Ah, isso é legal, isso é legal. Já compartilha, dá pra você compartilhar. Porque olha só, às vezes, né, o assunto de hoje é tão bacana, e aí você pensa, aquela pessoa precisava ouvir isso, porque a gente vai dar altas dicas legais sobre o perigo de tomar decisões precipitadas. Então você pensa assim, poxa, tem alguém da minha família, alguém do meu trabalho, precisava ouvir isso. Aí você não vai marcar só aquela pessoa, fica parecendo até uma indireta, né? Aí o que a gente podia fazer? Olha só, aí já dá confusão. Então marca mais, marca várias amigas, convida várias Isso amigas. mesmo. Aí assim, não parece que você tá dando uma indireta pra uma pessoa só, entendeu? Compartilha com um monte de gente aí, que aí não dá confusão pra lado nenhum. Verdade. E olha só, falar em compartilhar, semana que vem a gente tem sorteio. Ai, gente, Top. esse sorteio tá que tá. Olha só, a gente tá com uma parceria com Calçados Juventude. É uma loja daqui da cidade de Reserva, uma loja de calçados top. Inclusive a minha família compra lá, tem produtos de qualidade, a gente é muito bem recebido quando a gente vai lá. E eles fizeram essa parceria com presentes assim pra mulherada, né? Tem bolsa. Bolsa, gente, linda. Tem um linda. sabonete que é um diferencial que eu uso, gente. Eu ganhei, ele é maravilhoso. E também tem os produtos do Terra, né? Você deve conhecer. Se não conhece, vai na internet, pesquisa. Tem os óleos essenciais que servem pra tanta coisa maravilhosa. Então, assim, apresentasse, né, Lídia? Ótimo, excelente. Na verdade, eu gostaria de participar. Eu posso participar do sorteio? Ah, bem que eu queria também, eu também né? quero. Mas a gente vai estar aqui ao vivo na próxima quinta-feira. Estaremos aqui prontas pra comemorar com você que vai ganhar. Então, assim, o que a gente precisa fazer pra isso que eu ia participar? falar. Só prestem atenção na publicação pra você cumprir as regras bem certinho, porque senão, se você não cumprir todas as regras, infelizmente, você não vai poder participar, né? Então, olha só. Primeira coisa, você tem que entrar lá e ver a foto oficial, tá, gente? Tá escrito lá, foto oficial. É nessa foto que você vai fazer os comentários. Ok, 3 amigas por comentário, ok? Então se liga aí, são 3 amigas por comentário. E lógico, quanto mais você comentar, muito mais chances você tem de ganhar, né? Se você comentar uma vez, ok, mas se você comentar várias vezes, só que olha só, não pode repetir amiga não, hein? São 3 pessoas diferentes por comentário, tá bom? E sobre o prêmio? Ah, o prêmio. Olha só, como eu falei pra Isso vocês. é importante. E quem vai chegando aí, eu agora vou falar pra você se ligar, tá? Isso é vai na importante. página Fernanda Pinheiro, @Fernanda Pinheiro Oficial do Facebook. Inclusive, eu tô entrando aqui pra já começar a conversar com vocês nos comentários, né? Então vai lá que tem todas essas dicas que a Lidiane falou, como participar. Tem a foto do prêmio, porque é a foto oficial, como ela falou, tá bom? E também a gente tá ao vivo no Instagram, né, Lidy? Ai, gente, olha só, não tem como não assistir. É YouTube, é Instagram, é Facebook. Então assim, não sei, não consegui achar. Agora não tem mais essa desculpa, não. E quem tem Smart TV pode até lançar pra Joga telona direto lá na TV. sala, no quarto, faz as cobertas. Porque aqui, ó, não tá calor, né? Gente, hoje tá tão calorado, que delícia. Na frente do ventilador, né, no ar-condicionado. Então já fica lá de boa, só pra participar desse bate-papo com a gente. A gente quer ter esse feedback de vocês, é muito importante. Nossa, é maravilhoso quando a gente pode saber, nossa, quem tava assistindo, olha lá, ele curtiu, ele compartilhou, ele tá dando essa força pra gente. E por falar nisso, uma coisa que eu esqueci de falar do prêmio é o seguinte. Então, vocês sabem que a internet, a gente alcança pessoas de todos os lugares. Verdade. Então, pessoal, presta atenção. Se você não é daqui do nosso município, se você não mora aqui em Reserva e por acaso você for a sortuda e ser sorteada, aí você que vai ter que se virar aí com o prêmio, né? Presta atenção nisso Você pode mandar o endereço, né, Fer? A gente vai encaminhar. O frete é por conta do ganhador, né? Frete, eu tinha esquecido dessa palavra. O frete é por conta do ganhador. Então, se de repente você não mora aqui em Reserva e for a Felizarda, você também já fica sabendo que aí o frete é por sua conta. Gente, e se você tem uma loja, tem algum produto bacana que você quer divulgar aqui também, quer presentear a mulherada, entre em contato com a gente, né? Sim. Vai pelas redes sociais, procura a gente, como eu falei, tem pelo Instagram, tem pelo Face, tem pelo YouTube, vai lá nos comentários, a gente entra em contato com vocês também. Tem meu grupo também no WhatsApp, tem o Telegram, daqui a pouco vai passar, né, todas essas ferramentas para vocês entrarem em contato conosco, para que você também possa presentear a mulherada com teus presentes aí da tua marca, tá bom? Isso mesmo. Então a gente tá vendo aqui, ó, Inês está assistindo. Legal, A Milane, Inês. né, também. Vamos lá compartilhando, meninas. Vamos compartilhando a Venalba, né? Dá boa noite aí pra gente. Sejam bem-vindas. E vamos começar esse bate-papo imperdível hoje.
Olha só, existe um grande perigo sobre essas decisões precipitadas, né? No dia a gente toma várias decisões. Agora mesmo você acabou de tomar uma decisão que é parar o teu tempo valioso para assistir a gente. E baseado nisso, tem decisões que são decisões simples do cotidiano, o que é que eu vou comer, o que é que eu vou vestir, ou então de repente você pensa, hoje, quer saber, eu tô meio cansada, estudei demais, né, essa semana, apesar que eu tenho uma prova aí no final de semana, mas hoje eu não vou estudar não, hoje eu vou assistir um pouquinho aquela minha série, vou ver um episódio só. Aí toma essa decisão de ficar na frente da televisão, vendo aquele episódio, aí de repente vê um, vê dois, foi a temporada inteira. Então você abriu mão daquele tempo, né? Mas de repente você fala assim, hoje perdi a noite e não estudei, vou fazer isso amanhã. Aí dá pra reverter. Mas tem decisões, Lid, que não dá pra reverter, tem coisas mais sérias também. Por exemplo, você tá no trânsito e às vezes você olha no relógio, tá meio atrasado, aí tem uma oportunidade lá de você fazer uma ultrapassagem e não olha as consequências, não olha se, né, é arriscado ou não e quando é que foi? Aí, de repente, o que acontece? Coloca em risco a tua vida, das pessoas que estão no carro com você, uma outra família, e aí é algo que não tem mais segunda chance, né? A gente tem várias decisões que a gente toma, todas têm consequências, né? Sim. Todas elas têm consequências, mas algumas são mais sérias e que na hora ali, que a gente fala, né, de agir por impulso, você acaba fazendo coisas que depois você se arrepende e fica pensando, meu Deus, por que eu fiz isso? Tem coisa que a gente faz assim que é incrível, né? Coisa que a gente compra. Às vezes você compra coisa que nem precisa. Você sabe que eu vi eu tava lendo sobre isso, aí eu vi uma reportagem. Essa pesquisa foi feita em Londres, mas não sei se vai caber para nós brasileiras, né? Acho que, sei lá. Eles fizeram uma média que uma mulher ela tem aproximadamente R$800 em roupas no seu guarda-roupa que ela usou só uma vez. Nossa, uau! Você já pensou? E assim, ó, também dizia lá que, não me lembro se era 70% ou 75%, mas era mais ou menos nessa faixa etária. As mulheres compram todo mês alguma coisa que elas vão usar somente uma vez. Por quê? Porque age por impulso. Olha lá, acha que é legal e aí não pensa direito, compra e daí depois fica lá só empatando no seu guarda-roupa. Sabe aquela esteira que você fala assim, eu vou começar um regime, né? Então, vi uma esteira maravilhosa. Eu preciso sair de casa, então posso correr, posso caminhar, ficar na televisão lá, top. Primeiro dia, show de bola. Você se sua pra caramba, se sente atleta, né? Com tênis, roupa bonitinha. Segundo dia, aí depois vai ficando, daqui a pouco, sabe que vira um cabide de roupa, né? Eu tenho uma amiga minha, Carla, se você estiver ouvindo, é de você mesmo que eu tô falando, ela usa a expressão assim, fica aquele elefante branco na sala, porque não serve pra nada, né, gente? Fica só lá. Viu? Outra coisa, lembra quando surgiu aquela bendita máquina de fazer pão? É um negocinho quadradinho assim, nossa, todo mundo comprava e que legal, a gente não servia pra nada. Tem gente que faz umas receitas, mas a grande maioria das pessoas compra, fica onde? Fica lá no canto da cozinha. Inclusive, se você não quiser mais, pode me doar, tá? Ela não vai usar, gente. Ela não vai usar. Pior que é, a esteira. A esteira. Eu conheço a pessoa. Minha mãe, ela tá assistindo aí, ela comprou. Eu vou, né, me exercitar daqui a pouco. E acaba passando pra outra, né? Então são tantas decisões que a gente acaba tomando pelo impulso, né? Porque a gente decidiu que vai ser diferente agora. Mas daqui a pouco não vale a pena. Sabe, Lidy, vocês já ouviram falar naqueles pacotes de férias? E é bem interessante, às vezes você tá passeando em uma cidade, conhecendo aquele lugar maravilhoso, aquele clima tropical, aquele calorzinho gostoso. Aí, de repente, alguém te aborda, meio da rua mesmo, ou até mesmo você queria entrar pra como é que fala? Aqueles parques aquáticos, né? Aí você ia pagar o ingresso e alguém fala assim, não, viu, não precisa pagar o ingresso. Nós damos o ingresso para a sua família entrar. Aí você faz o cálculo, meu Deus, era mais de R$500, vocês vão dar pra gente? Sim, basta apenas você ouvir uma palestra de 1 horinha. Uau. Tem certeza. Você faz os cálculos, né? Tipo, 5 pessoas da família por uma palestra de 1 horinha. Pensando bem. Vamos lá, né? É que vou passar o dia no parque aquático, né? Vamos lá. Então vamos lá. Aí a pessoa entra e realmente, assim, eles têm um lugar, assim, super bacana. São várias mesas. Na mesinha ali, aí tem os aperitivos, sucos, refrigerantes, garçom. É muito chique, é muito top. Aí chega uma pessoa pra conversar com você e fala assim, qual que é a viagem dos teus sonhos? Aí você começa a falar, eu acho que meu sonho era conhecer Israel. Aí o filho fala outra coisa. Falar em filho, eles têm uma ala lá só pras crianças. Tem recreador pras crianças. É uma coisa de primeira, assim. Aí
você fica ali naquele bate-papo e ele começa a mostrar fotos de vários lugares e você vai se encantando, né? É possível você fazer essas viagens? Eu jamais, né? Eu não tenho condições, né? Jamais. Pra estar aqui eu ainda tô pagando, né? Aí a pessoa, não, mas ele começa com aquela lá, porque realmente eles têm uma conversa assim de primeira. Profissionais. São totalmente profissionais. E daí, de repente, alguém faz um barulho e fala assim, gente, presta atenção aqui, temos aqui a família Buscapé. A família Buscapé acabou de fechar o nosso pacote, uma salva de palmas pra essa família. Aí sabe o que eles fazem? Eles pegam champanhe, estouram champanhe. Aí todo mundo bate palma e você, nossa. Aí daqui a pouco outra família, você, nossa. Isso a gente que não. Aí vai dar aquele negócio, né? Não, mas é possível. Aí eles começam a fazer os cálculos, sabe? Aí a promoção, o desconto, e você, poxa, amor, é possível. Por que né? Porque se a família Buscapé pode, eu também não posso. Aí bate aquela sensação, poxa, que ambiente bacana, tô de férias, né? Vale a pena, e né? Deve ser uma coisa parcelada em algumas vezes, assim, não vamos, é parcelada, tranquilo. Aí você fica pensando, aí de repente você fala, quer saber? Vamos fazer o seguinte, fala pro vendedor, eu vou pra casa, vou conversar lá com meu esposo, com a minha família, a gente vai avaliar a nossa situação e amanhã a gente volta a conversar. Aí a pessoa fala, não dá, porque essa promoção, esse desconto aqui, olha o que a gente já tirou do valor pra você, tem que ser agora. Você só vai ganhar se você fechar agora. Aí que o bicho pega, né? Aí o que você faz? Então, assim, tem vários casos das pessoas que fecham. E, assim, tem umas que têm condições, realmente fecham, se dão super bem. Bronca é aquele que não tinha condições e movido pelo ambiente, pelas fotos. Pelo impulso, literalmente, Exato. né? E toma aquela decisão precipitada e se dá muito mal, né? Acaba a viagem, você fica mais 6 anos pagando a viagem. Traumatiza, né? Nunca mais compra. Viu? Você falando de compras, né? E quem nunca, né? Mulher, gente. E promoção. E promoção, né? A loja joga o valor lá em cima, mas coloca a palavra promoção. Já chama, né? 30% de desconto, 40% de desconto. Aí, olha só, às vezes você não tem nem dinheiro, você nem pode, você tem um monte de conta pra pagar, mas você vê a palavra promoção, compra pela internet. Esses dias eu vi uma postagem no Facebook muito engraçada, que é a pura verdade, né? Tinha lá o anúncio, aí o produto valia... Tava escrito assim, valor R$130, por exemplo. R$130, R$20 de frete. Aí a pessoa fazendo uma cara de não, né? Porque era R$20 de frete. Aí embaixo, o mesmo produto. R$150 e o frete grátis. Aí todo mundo aplaudindo, querendo comprar, né? Uhum. Então, assim, no impulso... Quantas coisas a gente não compra, ainda mais agora que a gente tá em casa, né? E o celular o tempo todo na mão, e a gente sempre com o computador ali, e aparecendo aquele monte de coisas, e aí você pensa, mas é em 10 vezes, né? Não, 10 vezes dá. Eu mereço, né? Aí daqui a pouco aparece outra coisa e você fala, não, mas e 5 vezes? Não, 5 vezes dá. Uhum. E assim você vai entrando nisso e uma coisa atrás da outra, porque você não para pra pensar no que você tá fazendo. Uhum. E realmente depois, eu preciso, né? E aí depois, quando você vai ver... Tá lá, o rombo cheio já de tá... sapato, cheio de bolsa, e já será que eu vou usar isso aqui mesmo? E aquele rombo imenso no orçamento. Prejuízo terrível, né? Verdade. Aí queria o mal-estar na família, né? Porque o que realmente precisava vai faltar. E essa coisa assim, de decisões, tem gente que é bem constante também, né? Já vi casos de alguém que, vou fazer medicina. Vou me dedicar pra medicina, porque é meu sonho, eu vou ser doutor, eu vou ser doutora. Mas de repente fala, não tem nada a ver comigo, quer saber? Eu acho que eu vou fazer gastronomia. Eu gosto de cozinhar mesmo. Aí vai pra gastronomia. Daqui a pouco você vai fazer engenharia. Então assim, a pessoa fica tão indecisa, desmovida pelo meio, né, pela influência, porque alguém deu certo na vida naquela área, eu vou fazer também. E acaba tomando decisões assim, precipitadas, né? E tem essas coisas simples que a gente tá falando, mas tem outras coisas mais sérias, né? Tem algumas decisões que às vezes, como a gente falou também no comecinho, que são irreversíveis. Por exemplo, sabe aquela menina que tá se relacionando talvez no namoro, ou no noivado, ou no próprio casamento, e a relação já tá desgastada, vivem brigando, e ela sente que a qualquer momento vai acabar aquele relacionamento. Ela fala, quer saber? Eu tenho uma ideia. Já sei como eu vou segurar esse homem. Vou engravidar. Então, olha só que furada, né? Porque até a palavra, Lindy, é precipitada, vem da palavra precipício. Você cair no precipício. Olha só. Então, literalmente é isso. Literalmente. Porque ela acha que ela vai resolver segurando aquele homem com aquela gravidez, mas imagina, você vai estar colocando uma criança no meio dessa situação, onde você vai ter que, pro resto da vida, educar, pro resto da vida, amar, suprir. Então, é uma responsabilidade enorme, né? Então, tem muitas decisões que a gente, assim...
tem que realmente parar, tem que avaliar. Às vezes uma menina dessa, ela não quis ouvir um conselho de um pai, de uma mãe sobre isso, aquele relacionamento, né? Preferiu agir no impulso mesmo e falar, eu que sei da minha vida, né? Eles não... que são tão velhos já pra me dar opinião, né? Ou então, ela não para pra avaliar determinadas situações, como, por exemplo, ele é de uma religião, ela tem uma outra crença, então ele frequenta um determinado lugar que ela não se agrada, naquele determinado dia, que é o mesmo dia que ela vai pra religião dela, pra igreja dela, é diferente, um é católico, outro é evangélico, outro é macumbeiro, e... isso não vai interferir, o importante é o amor, Deus é um só, isso não vai interferir na nossa família, no nosso relacionamento. Aí quando problemas, sabe porque viu os filhos, né? Isso que eu ia falar agora, isso é uma coisa muito interessante, porque assim, a gente precisa procurar quem tem os mesmos valores e princípios, né? É a mesma coisa assim, você vai casar movida pelo impulso. E aí, depois que você casa, você descobre, por exemplo, que o seu sonho era ser mãe, mas a pessoa que você casou não quer ter filho. Nossa, e aí? bronca. E aí você já casou? Como é que vai ser? Como que vai ser o relacionamento agora? Essa questão de crenças, né? Aí você acredita numa coisa, mas você acha que o amor vence tudo e o amor supera todas as barreiras, só que não. E aí você casa com a outra pessoa, aí vem os filhos. E daí o que faz? Aí você quer ensinar uma coisa, aí a pessoa que você casou tem um outro princípio e acredita numa outra coisa, vai querer levar o seu filho também. Então veja, é uma situação que você agiu por impulso, mas olha a gravidade da consequência. Porque uma dívida, se você se controlar, com o passar dos meses você paga. E aí resolveu, se você comprou demais e você se conscientizar. Mas imagina um filho envolvido, né? É uma coisa trauma, assim, muito mais séria. E aí tem essa criança envolvida e às vezes pode trazer até alguma coisa assim de... Você falando de engravidar para manter o casamento, né? Ou engravidar para casar. E aí o plano não dá certo. E às vezes a mãe acaba... rejeitando a criança, ou se separam e aí o pai não dá atenção, que não deu certo, às vezes engravidou, a criança, não deu certo. É complicado, assim, realmente tem essas decisões, assim, que envolvem futuro, a gente precisa pensar com um pouco mais de calma, né? E sem raiva, né? Se tem uma coisa sobre tomar decisões precipitadas, muitas vezes você está movida pela ansiedade ou pela raiva, né, Lídia? E olha só, voltando um pouquinho ali, né? A gente falando de agir por impulso, aí você fez o gancho com a raiva, né? Na raiva a gente faz coisas que não deveria, mas voltando um pouquinho, pensando nessa questão do casamento, tem também, às vezes você casa por impulso. E outra coisa que pode surgir com o passar do tempo e que também é gerado por esse impulso é a traição. E aí, às vezes, a pessoa se deixa levar por um momento e coloca em risco toda uma história, né? Novamente os filhos, a sua família. Porque quando acontece esse caso de traição, não é só o casal que sofre, né? As pessoas estão envolvidas ali, os familiares dele também sofrem. E aí eu lembrei disso porque você falou da raiva. Porque às vezes as pessoas fazem isso por raiva. Por vingança, tipo, por vingança. Exatamente, esse sentimento de vingança. Se ele fez comigo, agora eu vou pagar na mesma moeda, né? E aí nesse impulso, acha que vai fazer, que vai ser legal, porque ele vai provar do próprio veneno, eu vou fazer a mesma coisa, vai lá, faz a mesma coisa... E aí vai perceber que, na verdade, te levou pra lugar nenhum, né? Só te empurrou pro precipício. Estão vendo como é sério esse assunto, né, Lidy? E assim, tem algumas dicas que a gente queria conversar com vocês, porque tem situações complicadas que não é bom você tomar decisões em meio a elas. Isso é verdade. Por exemplo, quando alguém traz uma fofoca pra você, a gente falou isso na semana passada, sobre o perigo das fofocas, né? Só que às vezes você escuta que alguém falou mal de você, escuta alguma situação que te deixa irado naquele momento, você fala, quer saber? Nunca mais eu piso na casa dela. Eu vou sair de lá daquela igreja. Aí já começa tomando um monte de decisões. Nunca mais eu olho. Aí começa, né? Várias decisões você toma baseado num comentário que alguém fez que você não sabe nem se é verdade. Tem o outro lado da história. Por isso que é tão importante você chegar, você conversar, você avaliar. Realmente é isso que você pensa de mim? Realmente Exatamente. Bate aquele papo na real mesmo. Não fica tomando decisões baseadas em fofoca. Gente, olha o que aconteceu comigo essa semana. Você falando de fofoca, foi muito engraçado. Não é uma fofoca, mas é que eu queria dizer que você precisa escutar os dois lados. Então a gente tem um grupo de amigas no WhatsApp, como todo mundo tem, né? Aí uma amiga minha mandou lá no grupo. E aí, Lid, vi você na rua, tava tudo arrebentado, o que aconteceu? Aí ela fez uma brincadeira.
Ah, foi o Guiné que fez isso com você? O Guiné é o meu marido, né? Foi o Guiné que fez isso com você? E eu não entendi o porquê da brincadeira e mandei um kkk lá e beleza. Aí ela mandou de novo, né? Ela falou assim, mas conta, Lid, pra gente o que aconteceu. Por que você tava de muleta? Uau! E aí eu mandei pra ela e falei, muleta? Nossa. Aí ela respondeu, eu vi você em tal lugar, na frente de tal lugar, de muleta. Gente, eu tava saindo da loja e eu comprei pra Maria Luísa um quadro. E eu passei com uma colega e eu me apoiei assim no quadro e ela passou de carro e achou que eu estava com uma muleta. E aí virou em risada e ela falou a mesma coisa. Ela, olha só, né? Facinho de dar confusão. Passa a informação sem saber o que é e aí já sai falando pra todo mundo que, sei lá, tava quebrada, tinha sido atropelada. Então a gente precisa tomar muito cuidado pra não tomar nenhuma decisão baseada em fofoca. Que perigo, né? E outra coisa, Lidy, são as nossas emoções, que são tão inconstantes. E até mesmo tem momentos que são momentos diferentes. Por exemplo, o momento do luto. Recentemente, teve uma pessoa que perdeu alguém da família e ela estava conversando comigo e ela perguntou a minha opinião para ela tomar uma determinada decisão. E eu falei assim para ela, olha, eu não vou dar minha opinião pra você, eu posso te dar algumas dicas de como é melhor tomar uma decisão, até porque isso é algo muito pessoal, é você e Deus, né, com seu marido pra tomar essa decisão. Mas deixa eu te dar uma dica principal, não toma nenhuma decisão agora. Porque você tá vivendo ainda o momento do luto. Então, vive o momento do luto, porque a Bíblia fala que há tempo pra tudo, né? Eclesiastes fala sobre isso. Então, vive esse momento do luto, que as emoções realmente estão à flor da pele. E depois, em outro momento, você vai estar pronto pra tomar uma decisão. Então, tem momentos que não é bacana, né? A gente precisa tomar muito cuidado quando a gente tá envolvido em muitos sentimentos. Então, a gente falou sobre a raiva. Você decidir alguma coisa no momento da raiva, não vai dar certo. No momento do luto, é complicado, porque você vai se precipitar, você não tá conseguindo ainda organizar suas ideias, a dor é muito grande, e é isso que tá tomando conta. Eu acredito, assim, que no momento do luto, dependendo, né, da situação ali de quem você perde, tem-se a impressão de que a sua vida nunca mais vai voltar ao normal. E aí você toma decisões pautado nisso. Nunca mais a minha vida vai voltar ao normal, nunca mais vai ser como era antes, nunca mais eu vou conseguir. Só que nunca mais é um tempo muito longo, né? E realmente, com o passar do tempo, as feridas vão fechando, a sua raiva passa, né? Você tem aquele rompante de raiva, mas daqui a pouco passa. Então é preciso realmente... Eu vi uma frase, era um conselho, assim, também essas postagens de Facebook, assim, pra você nunca prometer nada quando você estiver muito feliz, pra você nunca responder nada quando você estiver com muita raiva. E o que era o outro? Era e não decidir nada quando você estiver muito triste. Então, assim, sentimentos, assim, muito intensos, eles acabam prejudicando a nossa decisão, né? Verdade. E aí você acaba tomando uma decisão precipitada que daqui a pouco você vai ver que não precisava. Essa coisa que raiva, realmente, depois ela passa, né? Você vive uma situação complicada lá na escola do teu filho, com a diretora, fica bravo com a diretora, que sabe, eu vou tirar meu filho dessa escola... Aí daqui a pouco eu vou colocar em outra escola. Aí quando vai procurar a vaga em outra escola, cadê a vaga que não tem? E depois o menino até consegue a vaga, mas tem todo aquele processo de adaptação, dele começa a chorar, porque quer os amiguinhos dele, e aí você, poxa vida, agora meio que tá pra voltar atrás, pra pedir perdão, pra voltar na outra escola. Então assim, tem todo um dano, né, que é causado, que você não parou pra pensar direito, que você agiu naquele momento. Às vezes na igreja, né, acontece alguma situação na igreja ali que não te agradou e tal, aí na hora da raiva... não sei o que, vou sair dessa igreja e não vem mais na igreja. Ou se você é envolvido com alguma coisa, se sentiu contrariado, nunca mais eu vou fazer nada, nunca mais vou trabalhar em nada, agora eu vou ficar só aqui e tal. Agindo por impulso, né? E aí, isso que você falou, achei muito bacana, que a gente falou sobre isso também, acho que foi na semana passada, né? Sobre essa questão do orgulho. Sim, aí você tem, né, aquele rompante, e aí pra voltar atrás, né? E aí pra você... admitir o seu erro, voltar, pedir desculpa é tão difícil, né? Então talvez seja mais fácil você controlar ali o teu temperamento e o teu impulso, porque aí depois o estrago pode ser maior e aí você precisa voltar atrás, então... E tem alguns cuidados que a gente precisa ter também, até mesmo com o nosso organismo, com a nossa bioquímica também, né? Por exemplo... TPM. Eu tenho as pessoas que eu conheço lá da França, sabe? Ou melhor, lá em casa mesmo.
que meu marido, olha só que interessante, antes mesmo de eu casar com ele me deu algumas dicas de algumas coisas que eu tinha que vigiar, que tiravam ele do sério. Ele falou assim, ó, você vai ter que vigiar nessas áreas aí. E duas que eu lembro que ele falou pra mim, ó, eu não posso ficar com fome por muito tempo e nem com sono. Eu falei, pode deixar, isso eu dou conta. Gente, mas é sério. E isso assim, meu filho é a mesma coisa, o Calebinho com 6 anos, se deu a hora, ele não comer, ele já começa a mudar ali. E minha filhinha, olha só, gente, 5 meses é a mesma coisa. Ela fica... quer um mamazinho dela também, porque é algo até bioquímico mesmo, assim, né, hormonal, eu preciso me alimentar naquele horário, eu já sou a questão do sono, então eu tô vivendo um momento agora de privação do sono, então meu marido já tem que cuidar, assim, a Fernanda dormiu, melhor nem conversar com ela. Teve um dia que ele veio pedir opinião sobre a situação, e eu falei, viu, deixa eu dormir primeiro, depois a gente conversa, porque tá alterado ali, né, o nosso organismo, então assim, tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né, amiga? Sabe que a minha filhinha, ela tem 4 anos, e eu percebi isso dela, assim, o mau humor dela, gente, se ela fica sem comer, mas é incrível, né? Como é nítido isso. Se entrega alguma coisa, come e já volta, aquele sorrisão, né? Gente. E olha só, isso é uma coisa que a gente precisa se policiar. Porque, por exemplo, se a gente já sabe, eu também, o meu é mais a questão do sono. Fome, eu acho que eu até aguento passar um bom tempo. Agora, com sono, gente, eu fico insuportável. E aí, nessas horas, o que você faz? Fala demais. Às vezes você é ríspido, às vezes a tua resposta é grosseira. Então, a gente precisa se conhecer. Se você já sabe. Quando você falou de questão hormonal, eu já falei TPM, né? Gente, a mulherada na TPM chora sem fim. Ou fica que nem eu, fico muito irritada, muito irritada. Quem nunca? Vai tomar decisão nessa hora? E a menopausa? Menopausa Aí você vai tomar uma decisão, assim, você sabe que você tá a flor da pele. Você vai decidir a sua vida nesse momento? Não Mas tem até um medicamento, né, Liz? Que você toma e tem alguns efeitos colaterais. Então você se ligar com isso também, né? Mulherada aí que toma remédio pra emagrecer, fica com humor terrível. Mas tem outras coisas também, né? Tem pra outras questões do corpo, assim, que o medicamento tem um efeito colateral. Às vezes a gente vê lá, né? Não sei se vocês têm o hábito de ler bula, mas eu, às vezes, dependendo da coisa, eu leio. Tem uns lá que tá escrito irritabilidade. Então, assim, significa que corre o risco, né, de você ficar extremamente irritado. E aí vai tomar uma decisão nessa hora. E quando você se conhece, que a gente falou semana passada, aí você vai saber lidar com isso. Porque, por exemplo, quando a gente viaja, minha família no carro, eu, meu marido e meus filhos, eu tenho que levar um lanchinho. Porque em determinado momento a fome vai bater. E às vezes, lembra que eu falei da tal da ultrapassagem ali? Se você tiver, né, movido pela fome, eita, agora quase hormonalmente falando, não tá bem abastecido, bem alimentado, pode se estressar e fazer uma besteira até na direção. Então, lá, a gente já tem esse costume. Eu levo um lanchinho, daí a gente lancha ali no carro mesmo, para no lugar, né? Antes era mais fácil pra isso, parar com as crianças pra comer. E já muda. Já vamos cantando no carro, o clima já muda. Então, assim, com o tempo, eu realmente vi, nossa, essa dica que meu marido deu antes mesmo de eu casar foi importante, porque ele já tava me avisando, ó, se liga aí. Fica preparada. Viu? Mas a gente fica falando assim, né, sobre esses impulsos, né? Mas a gente podia conversar também um pouquinho o que a gente podia fazer pra lidar com essa situação, né? A gente já sabe que a gente passa por isso, né? Verdade. A gente já sabe que em algum momento, quem nunca tomou uma decisão precipitada e se arrependeu depois. E o que a gente podia fazer pra tentar evitar, né? Pra gente tentar não fazer esse tipo de coisa, pra não trazer todo esse prejuízo pra você, pra sua família, no seu trabalho, com os seus filhos, né? E aí eu fiquei pensando sobre isso. A decisão precipitada é você sozinho que decide e vai lá e faz e não pede opinião pra ninguém e você se acha dono da verdade e age por impulso e não consultou ninguém. Então eu fiquei pensando assim, acho que a primeira coisa que a gente deveria fazer é pedir a orientação daquele que vai poder te mostrar se o que você quer é certo ou não. Daquele que vai poder te mostrar com certeza se a sua decisão é a melhor ou não. Mas do que você está falando? Gente, eu tô falando de uma coisa tão simples, tô falando de oração. Porque assim, eu acredito que quem tá assistindo vai concordar. A gente sabe que Deus sabe todas as coisas. Quando a gente conversa, a gente sempre fala, não, mas Deus sabe o que é melhor pra mim. Todo mundo acredita nisso, né? Pelo menos a grande maioria das pessoas sabem que existe um Deus, que Ele conhece teu futuro e tal. Então, assim, poxa vida, você se colocar em oração, pedindo realmente para esse Deus te mostrar se aquilo que você quer fazer é o certo ou não, se a sua decisão é a melhor ou não,
com certeza vai evitar um monte de problemas. Problemas seríssimos, né? A gente tava falando agora há pouco, eu só queria voltar um pouquinho sobre essa questão do impulso, da raiva. Você pode até entrar em alguma discussão e às vezes, sabe como, Lidy? Pela própria internet. Ai, gente, discussão de internet. Olha só, chegando a eleição, aí já começa. Aí já começa, né? Aí você entra no grupo da família lá e você tem coragem de falar tudo. Pessoalmente, você não tem coragem de falar, gente, né? Olha só, isso é um exemplo incrível. E as discussões de internet, gente do céu. Ou indireta, né? A pessoa posta alguma coisa no Facebook. Porque assim, tem gente que acha que ela não pode viver a vida dela sem comentar a postagem do outro, né? Mas pode, sabia? Você pode ler, não concordar e seguir sua vida. Mas tem gente que acha que não. E ali começa... E as indiretas? Indiretas. Esses dias eu vi, alguém colocou assim... Tá bom, eu já entendi, eu sou a ovelha negra da família. Alguém colocou aí eu fui ver os comentários, né? Porque eu fiquei curiosa. Aí, amiga, você é linda, perfeita aos olhos do pai. Tem coragem. E assim, tem gente que quer dar o troco, que a gente tava falando, às vezes você brigou lá com o namorado, se separou, acabou o namoro, né? Aí, teve uma vez, chegou um vídeo pra mim de uma menina que eu conhecia, e ela não tinha esse perfil, mas eu acho que ela chateada com o namorado, né? Porque ele tinha feito as besteiras, aí ela falou, vou pra festa de aniversário. Aí botou uma roupinha super sensualzinha, e lá ela foi descendo até o chão, e começou a encher a cara, não era o costume dela, ela fez questão que filmasse e rodasse aquele vídeo nos amigos, e de repente alguém mandou pra mim. Acho que se brincar, chegou nele e ele mandou pra mim e falou assim, olha, Fernanda. Eu falei, ai, por que a Sarah tá fazendo isso? Porque nem é o perfil dela. Aí eu fui conversar com ela, Fernanda, na realidade eu fiz pra chamar a atenção dele. Eu queria que ele ficasse com raiva. Então assim, se desce totalmente o nível. E isso que você tá falando sobre a questão da oração, quando você tem essa intimidade com Deus, quando você conversa, porque a oração é isso, é você bater papo com ele. Uma situação dessa já constrange, né? Porque é algo que não agrada a ele, né? E tantas outras coisas que a gente faz movido por vingança, né? Tem essas coisas de ir pra festa, ou às vezes você, pra querer chamar atenção, você também é grosseiro e é ríspido. Você acha que assim você vai ser, não sei, talvez mais respeitada. Tem mais razão, né? Fala mais alto, né? Aí já grita, já fala alto, né? Essa situação é delicada mesmo. Por isso que é uma vida de intimidade, uma vida de oração, que nem você estava falando, é uma ótima dica para você não tomar decisões movidas pelas emoções, pelos impulsos, pelas circunstâncias, né? Mas essa questão da oração assim, ela é um pouco mais profunda, né, gente? Não é assim. Sabe por quê? Porque tem gente que disfarça e fala assim, ai, não, se Deus quiser vai dar certo. Se Deus quiser vai dar certo. Mas você já decidiu? Você não vai esperar a resposta de Deus, sabe? Ah, não, vou tentar tal coisa, se Deus quiser vai dar certo. Mas você já fez tudo, você já deu o seu jeitinho, você já agindo pelo impulso, você já foi lá na frente, já fez o que tinha que fazer. Então, assim, essa questão da oração é uma questão de confiança, até pra você ouvir o não, né? Porque às vezes o que você quer não é o que é bom pra você. Então você vai ter que também ter essa maturidade pra ouvir o não de Deus, porque Deus pode falar, não é isso, não é bom pra você, tá, não faça isso, você tá deixa pronto, pra depois. Né? Pra receber isso, né? A oração é excelente dica. Mas tem gente que pensa que esse relacionamento com Deus é só eu falo, eu venho com aquela lista de coisa pra ele resolver, né? Ou então você toma a decisão, vou abrir um negócio, abre um negócio, depois deu errado, não dá certo. Oh Deus, me ajuda, Senhor. Por que você não conversou com ele antes de tomar a decisão? Exatamente. Né? E ele fala com a gente, né? Ele fala, eu acho isso maravilhoso. Não precisa mandar um anjo, uma luz, não. Tem a própria palavra dele. Então, assim, tem gente que pensa que é um livro antigo, não tem nada a ver comigo. Gente, é incrível como é tão atual. É uma palavra que ela não se contradiz. Tem que falar sobre família, sabe? Fala sobre negócio, fala sobre fofoca, sobre preguiça. Tem resposta pra tudo. E assim, a gente fala com ele fala com a gente. É um relacionamento, é algo maravilhoso. Então, vai tomar uma decisão, primeira coisa, vai conversar com ele e escuta. Porque tem gente que vai orar, Lindy, faz em nome de Jesus, amém. Aí você levanta e sai. Não, fica quietinho, aquietar, você saber que eu sou Deus, deixa ele falar com você. E essa é uma característica da pessoa impulsiva, ela não ouve ninguém, né? Ela age, o ouvido dela é fechado pra todo mundo. Tanto para as pessoas, como nisso que você estava falando de ouvir a palavra de Deus, de ouvir a voz de Deus. Eu lembro que na live com a Ana, ela falou que ela fala de filhos, né? Daí ela falou assim que as pessoas falam que filho não vem com manual, mas filho vem sim, que a palavra de Deus é o manual. E para nossa vida é a mesma coisa. As pessoas pensam, a vida não vem com manual? Vem sim. Vem sim. O problema é que a gente não lê o manual para usar as coisas, né? E assim é para nossa vida. Vem com manual sim. Se a gente procurar
Lê o que a Bíblia está querendo te ensinar, você vai ver como você vai achar todas as respostas para suas dúvidas, para os seus desejos, para os seus anseios, né? Ó, bacana, a oração, a leitura da palavra de Deus, porque é Ele falando com a gente mesmo. Outra coisa bacana, Lid, é quando a gente pontua os prós, os contras. É mesmo. Eu mesmo tenho um caderninho, então assim, vou tomar uma decisão, eu sento aí meu marido, a gente começa a pensar, viu, isso aqui é um ponto negativo, mas não é tanto, não vai interferir tanto na nossa vida. Isso é bacana, não, mas né? Esse ponto aqui já pesa mais. Então a gente vai colocando ali o que dá mais, né, a favor, o que dá mais contra. E nessa hora você já tá refletindo, sim, né? Então você já tá analisando ali. Uma outra coisa que é bacana a gente pensar é a questão, mais uma vez, de conselhos, né? De conselhos não, de conselheiros. Sim. De pessoas que possam te ajudar e possam te trazer um bom conselho. Mas, de novo, gente, cuidado para quem você vai pedir conselho. Você vai abrir lá o seu negócio, quer abrir uma padaria. Aí você vai vir conversar comigo? Lidiane, vamos abrir uma padaria? O que você acha? Gente, como que eu vou falar de uma coisa dessa, né? Então, assim, você procurar os conselhos com as pessoas certas, né? Cuidado com quem você vai pedir. E ouça, né? Porque eu conheço gente que pede conselho, mas nunca aceita nenhum conselho, né? Tipo, a pessoa já vem com a ideia formada, ela fala assim, o que você acha? Aí você fala, olha, quem sabe se você... a pessoa vira as costas e faz do mesmo jeito, né? Pediu só pra dizer que pediu conselho pra alguém. Ou então vai e pede o conselho pra aquela pessoa que ela sabe que vai apoiar. Tem muito né? isso. Sabe, você vai fazer alguma coisa, aí você vai e pede pra aquela sua amiga, né? Que vai falar sempre pra você, faça. Da cabeça dela tá pensando, você vai quebrar a cara, mas ela não te fala isso. E aí você vai atrás só dessas pessoas que vão apoiar aquilo que você já decidiu. Então a gente precisa estar atenta a isso. Procure boas pessoas para te dar conselho, mas ouça os bons conselhos, né? Verdade, é um conjunto de coisas, né? Eu lembro que quando a gente veio morar aqui na nossa cidade de reserva, no começo eu ainda tinha dúvidas, né? Se realmente era da vontade de Deus ou não, porque meu coração ainda estava resistente, a gente estava vivendo em um outro contexto. E a gente começou a pedir essas confirmações a Deus. Então não é aquela coisa assim, se hoje chover, porque eu vou ter que me mudar. Não é por aí, né? Então tem um conjunto de coisas que você vai conversando. Deus, fala comigo através da tua palavra. Fala comigo através de conselheiros. Fala comigo através de circunstâncias que talvez só eu e o Senhor sabem, mais ninguém sabe. Tipo, algo que é tão impossível que você vê assim, caramba, só podia ser Deus mesmo pra confirmar. Então, são várias situações, né? Até porque é bom pedir várias coisas, porque às vezes você pede uma coisa que é uma coincidência, aí você fala, agora sim, eu tô autorizado por Deus. Não, a gente é meio burrinho, então pede mais confirmações. E Deus, ele fala com a gente. Ele não quer que a gente quebre a cara, né? Só que a gente tem que estar atento a todas as maneiras que ele vai falar com a gente, né? Ele vai falar de inúmeras formas, né? Não vai forçar a barra, né? Sim. Você vai lá e pede uma confirmação e aí passa um cachorro e late, você... olha lá, nunca um cachorro latiu nessa hora. Não vão forçar a barra, né, gente? Eu vou numa igreja que tem uma irmãzinha lá, que ela é usada por Deus, sabe? Nossa, aquela irmãzinha do reteté é maravilhosa. E daí, se ela falar, nossa, então... se ela falar que eu vou casar ainda esse ano, então eu vou dar um jeito de casar esse ano. Não vai forçar a situação, tá, gente? Vai forçar a barra aí pra ter a tua resposta, que às vezes não é a sua resposta. Às vezes Deus quer outra coisa muito melhor pra você e você tá ali, né, bitolado no que você tá pensando. Então tem que ficar esperto, tem que ficar atento. E tem essa questão das decisões precipitadas, mas também tem gente que... eu não tomo decisão precipitada, mas fica anos e anos pra se posicionar, fica procrastinando, né? Tipo assim, não, amanhã eu penso nisso, tô noiva 10 anos, um dia eu caso, né? E fica naquela enrolação, agora abrir um negócio em época de pandemia, não, olha como tá a economia, aí já começa a dar desculpa, né, Lid? E não se posiciona pra nada na vida. Eu tava vendo, assim, quando eu tava lendo essas coisas sobre ser impulsivo e agir por impulso e tal, e aí, assim, eu percebi que no mercado de trabalho e tal, aí alguns especialistas falando, assim, que existe um lado bom e um lado ruim da pessoa ser impulsiva. Então, existe um lado bom, que são pessoas que têm liderança, que são pessoas que têm atitude, né, que são pessoas que batalham mais, correm atrás dos seus sonhos e tal. E eu fiquei analisando isso,
E realmente, porque assim, os dois extremos são prejudiciais, né? Você ser extremamente impulsivo, lógico que é prejudicial, a gente já viu quantas coisas a gente faz e as consequências. Mas você também ser aquela pessoa que não toma nenhuma decisão. Acomodada, né? Super acomodado, que fica ali sempre numa boa, que nunca quer nada, fica esperando que os outros decidam por você, poxa, a vida também não é legal, né? Se for pensar assim, tem gente que se frustra, passa uma vida toda frustrada, por quê? Porque queria fazer medicina, igual você falou, né? Ah, eu quero fazer medicina. Mas aí você tem que estudar bastante, né? E aí você vai ter, se você mora aqui em reserva, você vai ter que ir embora, estudar, fazer um cursinho fora e tal. Uma série de coisas, você vai ter que sair da casa dos seus pais. Ah, quer saber? Eu não vou fazer não. Aí faz um curso bem mais simples, e nem por ser simples, mas por não ser aquilo que ela queria, mas por não ter esse ímpeto de ir atrás, de buscar, de correr. Aí passa a vida inteira frustrada, porque a vida inteira quis ser médico, mas aí fez alguma outra coisa, porque tem essa dificuldade de tomada de decisão, né? Tem iniciativa, de correr atrás, né? Iniciativa. Então tem que ter equilíbrio, que de repente alguém olha assim, então eu não posso tomar decisão precipitada, então daqui a 3 anos eu tomo aquela decisão. Não, você pode tomar decisão, mas avaliando, né? Tudo isso que a gente estava dando essas dicas agora, que são tão importantes. E sabe uma coisa que é importante a gente falar também, as pessoas têm muito, olha só, como se eu não, né? A gente tem o hábito, assim, muito de... igual aquele conselho de amiga, né? Segue seu coração. Ui. Aí você tem que fazer alguma coisa, mas você não tá sentindo paz no seu coração, sabe? Tipo, você é chamado pra fazer alguma coisa mais importante. Aí você fala, não, porque eu não tô sentindo no meu coração. E aí você, deixa de lado, né? Às vezes é uma proposta de emprego, gente. Às vezes é uma proposta... Participar em um ministério, você tem um participar dom, no ministério, tem uma habilidade, né? Olha, Lidia, uma coisa muito bacana você falar sobre isso, que eu me lembrei que antes eu tinha uma visão que pra tomar uma decisão eu precisava sentir aquela paz, aquela tranquilidade, não precisava sentir medo, eu tinha que estar realmente segura daquela decisão. Aí quando eu fui avaliar a Bíblia, né, que ela é fenomenal com essas dicas, eu fui vendo vários homens de Deus que tomaram decisões super importantes. Por exemplo, Moisés. Quando Deus chamou Moisés para pegar o povo lá do Egito e levar para a Terra Prometida, naquele momento ele ficou apavorado. Ele falou, mas eu não sei nem falar. E daí ele começou a ficar assim apavorado. Ele não estava em paz. Ele tava com medo. E às vezes alguém fala assim, não, eu não vou entrar nesse desafio não. Pastor, não me chama pra usar esse dom. Eu sei que eu tenho esse dom, mas não é o momento, sabe? Porque eu sinto que eu não tô preparado ainda. Gente, a gente só se prepara fazendo, né? E assim, eu tô com medo. É nesse medo que Deus nos usa também, né? Porque a gente mostra quanto a gente é pequeno e que é na dependência total dele. Então, tomar cuidado com esse negócio assim, não tô em paz. Não tô em paz, né? Lógico. E às vezes, como eu falei, né, tem outras decisões na sua vida de trabalho. Como eu falei, nada precipitado, né? Vê os prós, os contras. Mas assim, essa questão de paz no coração, talvez não vai existir. Talvez você tenha uma oportunidade de emprego numa outra cidade, que vai ser uma mudança enorme pra sua vida. Aí você pesa lá, né? Você analisa. Se você for casado, o casal analisa. É melhor para os filhos, o emprego é melhor, o salário é melhor e tal. Tudo colabora. Você vai sentir paz? Não, é um lugar novo, emprego novo, seus filhos numa escola nova. É difícil pensar que você vai estar, super em paz. E aí, às vezes, você abre mão de coisas por esse engano de achar que você vai sentir paz no coração, mas não vai, né? Verdade. E assim, quando a gente olha para as escrituras, porque sempre ela vai ser nosso referencial, a gente sempre vai estar comentando sobre ela aqui, porque tem vários personagens que foram movidos pelo seu jeitinho também de tomar a decisão. Tipo, Deus, você tá demorando demais para responder, então eu vou dar o meu jeitinho, né, Lídia? Tava lembrando a Fernanda falando sobre a questão da fome, né? Que não pode sentir fome, não pode estar cansado, que fica mal-humorado, né? E, gente, na Bíblia tem um exemplo disso, assim, tem como diz o meu pastor aqui da igreja, tem um camarada chamado Esaú, e ele tinha um privilégio, assim, ele poderia receber uma bênção especial porque ele era o primeiro filho, e nesse contexto era algo, assim, super importante, a bênção que ele iria receber do seu pai por ser o primogênito, né, e ele teria, assim, várias implicações e alguns privilégios, mas muitas responsabilidades, mas era uma coisa assim super importante, algo muito bom mesmo, né, receber essa bênção. E aí ele chega do trabalho cansado, com fome, e aí por estar com fome, estar muito cansado, ele acaba abrindo mão disso
e ele vende, né, esse direito pro irmão. O irmão faz uma coisa para ele comer e aí ele vende isso pro seu irmão só porque naquele momento ele estava com fome e veja só, ele abriu mão de algo fantástico, incrível, maravilhoso na vida dele por um momento que ele estava com fome, cansado, aí tomou uma decisão precipitada. E aí, se você vê na história, teve toda a consequência dessa decisão precipitada. Verdade. E como a gente tá conversando com mulheres aqui também, apesar que eu sei que tem homens aí, né? Por isso já se liga nesse exemplo de Esaú. Mas tem Sara, né? Uma mulher extraordinária na Bíblia, então tem vários exemplos bons dela. Mas eu queria ressaltar um que teve um determinado momento que Deus falou pra ela, embora ela já fosse idosa, que falou pra ela e pro seu marido que eles iam ser pais de uma grande nação. Eles iam ter uma grande... E tinha essa promessa sobre eles, porém ela já estava idosa. E ela não podia ter filhos. Então como é que ia ser isso? E ela meio que dá uma risada. Sei, eu velha, né? Como é que eu vou engravidar? E ela duvida. E o tempo vai passando e ela acha que ela tem uma ideia brilhante. Já sei, eu vou dar um jeitinho pra ajudar Deus. Acho que Deus tá meio enrolado lá, né? Tá demorando demais pra resolver. E o que ela faz? Fala assim, marido, chega aqui. Tá vendo a minha criada, a minha empregada aqui? Eu vou abrir mão essa noite, você pode se deitar com ela. E quando ela engravidar, esse vai ser o filho da promessa. Deus não falou que vai vir de um filho, que vinha a descendência, que tão numerosa como as estrelas do céu. Então, hoje eu libero pra você. Aproveita, marido. Mas que furada, né? Então, ela toma essa decisão precipitada e diz o que acontece. Nasce o filho, que no caso vai ser o Ismael, porque Deus não tinha falado que ia ser o Isaac, o filho da promessa, que ia ser dela com Abraão, marido dela. E ela dá esse jeitinho nosso. Porque achou que tava demorando, né? A gente tem essa mania de achar que tá demorando, Vamos antecipar o processo, né? E daí quando vem o filho, a H, que era a criada dela, começa a desprezar ela. E daí eu acho que aí que a ficha cai. Que burrada que eu fiz, né? E daí vem todo um transtorno, né? Mas olha como... Essa é uma decisão que olha a consequência. O que vai fazer agora, né? E daí tem todo o transtorno do Ismael, com Isaac, da H, com a Sara, a descendência futura do Ismael, que foi o filho da criada com Abraão, e depois o filho Isaac, que foi de Abraão com Sara. Aí todo mundo... Até hoje tem essa rivalidade dos dois povos, tudo porque ela quis dar o jeitinho dela, porque Deus tá demorando demais, então eu vou dar o meu jeitinho. Pressa, então, né? Decisão precipitada, né? Então assim, hoje a gente já tá encerrando a nossa live, então o que a gente quer deixar pra vocês nessa noite, Lídia? Quais são as dicas finais que a gente quer que vocês não esqueçam, mulherada? Muito cuidado, gente. Isso que a Fernanda falou da palavra significa da palavra precipício ficou marcado assim na minha cabeça. Cuidado pra você não dar passos e se jogar no precipício, né? Então calma, pensa, analisa, não responde nada com raiva não, vai pra casa, respira fundo, não decide nada por impulso, porque a consequência pode ser muito grave. Então, mantenha calma, não decide nada na hora da tristeza. Espera, Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Pede a orientação dele que ele vai te dar. Então assim, você não precisa ter uma vida atropelada. Tem gente que fala, eu tenho tanto problema, eu só tenho problema. Você não precisa, porque você pode ter alguém para te ajudar, né? Então vai atrás de pessoas que possam te ajudar. Fala com Deus, procura na Bíblia que você vai achar a resposta também, mas mantenha calma. Decisão precipitada, olha só, vai te levar pro buraco, né? Então vale a pena você esperar. Com certeza. E eu fiz até uma enquete, né, nas minhas redes sociais, perguntando se você já quebrou a cara por ter tomado uma decisão precipitada. E claro, né, para surpresa nenhuma, foi 100%. Eu tenho certeza que se você tá aí, está ouvindo até agora a gente, você já tomou uma decisão e você sabe as consequências disso. Então, por favor, depois de hoje, antes de tomar uma decisão, bate papo com Deus. Bate papo, e papo é isso. Você fala, ele fala com você, coloca os prós, os contras, como a Lidiane falou, ouve bons conselheiros, avalia bem a situação e não toma a decisão baseada nos teus sentimentos, porque às vezes esses sentimentos, eles não vão ser sentimentos de paz, né? Vai dar medo às vezes, porque tem um risco, né? Mas diante de tudo isso, procure sempre fazer a vontade de Deus pra sua vida, que é sempre boa, perfeita e agradável. É isso aí. Ô, mulherada, vamos terminando o nosso Mulher e o Novo Normal de hoje. Que papo bacana, né? Mas tem mais, né, Lidy? Semana que vem a gente continua nesse assunto do impulso, porque o nosso coração, como você falou, é muito enganoso. Então tem muitos sentimentos, tem muitas emoções avassaladoras que vêm. E ai, a gente se mete em cada furada, né? Cada furada. Então, ó, se você aí tem algumas decisões pra tomar baseado no seu coraçãozinho, semana que vem você não pode perder o nosso bate-papo.
Então, nós temos quinta-feira, às 21h30, estamos de volta. E não esqueçam, ó, Facebook, Instagram, YouTube, @Fernanda Pinheiro Oficial, Isso, né? aham. @Fernanda Pinheiro Oficial. Então procura lá nas redes, chama alguém, compartilha, marca. Se você também conhece alguém aí que toma essas decisões, né? Baseados no seu coração, nos seus sentimentos, né? Marca lá que essa pessoa também vai gostar de ouvir. E agora a gente quer a sua ajuda pra terminar. Vai marcando mesmo, você tá cooperando com a gente. Ora pela vida da gente, a gente tá na total dependência do Senhor. E você conhece pessoas que a gente não conhece, então tem gente que vai precisar desse conteúdo tão relevante. Então vai marcando e compartilhando pra que mais pessoas possam ser abençoadas, assim como eu creio que você foi. Você foi abençoada? Comenta aí que eu quero ler o teu comentário, tá bom? Um abraço, Deus te abençoe. Boa noite, bom sono, Deus abençoe. Tchau, tchau. Ele está perto daqueles que estão desanimados. Ele salva aqueles que estão sem esperança. Porque nós vivemos pelo que nós cremos. Nós vivemos pelas promessas do Senhor.